Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarto em forma de live. E o tema de hoje, boa noite, tudo bem? Será terapias integrativas no alívio da fibromialgia. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Se vocês puderem me confirmar como é que tá o som, a imagem. Boa noite. Vamos conversar sobre esse tema hoje, a fibromialgia. Tem alguém aqui que sofre com a fibromialgia ou conhece alguém que sofre também com essa questão? Boa noite. Você tem? E quanto tempo que você está sofrendo com a fibromialgia? Boa noite. Vamos começar então esse tema de hoje. Se você conhece ou se você sofre com isso, se você sabe de alguém, já encaminha essa live aí, que nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre esse tema de hoje. Eu escolhi esse tema porque aparecem muitos pacientes por aqui com a fibromialgia. Boa noite, Carlos Augusto, tudo bem? Então aparecem muitos pacientes com essa queixa por aqui e por isso que eu resolvi falar com vocês sobre esse tema. Então vou dar um breve resumo aí um pouco do que é a fibromialgia, antes de explicar um pouco sobre as terapias integrativas nesse tratamento. Então a fibromialgia, ela é uma condição, tudo bem, graças a Deus. Ela é uma condição crônica, onde a pessoa padece dores generalizadas e sensibilidade em algumas áreas do corpo, além de outros sintomas também que daqui a pouco eu falo para vocês. Mas principalmente a característica assim, mais importante da fibromialgia, o sintoma que as pessoas mais apresentam, que é característico, é a questão das dores crônicas. Então são dores em vários pontos do corpo e que elas se apresentam boa noite, Mayumi. E ela pode durar, ser persistente, né, por 3 meses. Então aquele paciente que sofre com essas dores, já tem 3 meses, se vai fazendo sentido, você precisa procurar ajuda para saber do que se trata. E quais são as causas da fibromialgia? Boa noite. Quais que são as causas da fibromialgia? Então a maioria, né, não tem assim como bater assim o martelo e dizer a causa é essa. É uma causa desconhecida, mas existem sim algumas coisas que podem contribuir. Até questões genéticas, questões de ambiente, questões de estresse. Muito tem se falado hoje sobre a questão emocional e o estresse por trás da fibromialgia, o que isso pode causar, o que pode trazer essa consequência, né? Então, são esses tipos de causa, mas podem ter outras também. E aí, o que nós podemos fazer para diagnosticar alguém que pode estar sofrendo com a fibromialgia? Então, não existe um exame que você vá lá no laboratório e faz lá um exame de sangue, ou você vai fazer um exame de imagem e que vai sair com o laudo conclusão, fibromialgia. Não, infelizmente não existe. Então, que médico, né, para começar, que vai fazer esse diagnóstico? Então, o médico mais indicado para fazer esse diagnóstico é um reumatologista, mas também clínicos, outras especialidades também podem fazer ou encaminhar para um reumatologista, mas o principal são reumatologistas que vão diagnosticar esses pacientes. Então, não existe esse exame, mas o principal para diagnosticar um paciente que pode estar sofrendo com a fibromialgia é a exclusão de outras doenças. É o caso, você vai ver a clínica mesmo do paciente. Os sintomas que ele tem são parecidos, então nós vamos começar a excluir outras patologias. Então os médicos eles podem solicitar exames laboratoriais, podem solicitar
exames de imagem para poder fazer esse diagnóstico? Sim, mas como que, para que então, Débora? Se você está me falando que não existe um exame que vá bater o martelo para dizer, você está com fibromialgia, por que então fazer um exame laboratorial? Por que fazer um exame de imagem? Porque isso, o médico ele vai fazer o que? Ele vai excluir outras patologias, outras doenças. Então, quando ele faz essa exclusão, ele vai por característica. Então o paciente ele está com dor generalizada há mais de 3 meses, né? Não tem nenhum outro tipo de doença. Os exames excluímos essas questões. Então aí ele começa a investigar a fibromialgia. E aí existem também alguns pontos no corpo que os médicos vão tocando, né? De ambos os lados e fazendo essa comparação. São 18 pontos que os médicos vão avaliar no corpo do paciente. E o paciente, para ter esse diagnóstico, de acordo com esse teste, ele precisa ter dor ou sensibilidade principalmente em 11 pontos. Então, se ele tiver 11 pontos de 18, já é um grande indicativo de que esse paciente está com fibromialgia. Mas, hoje em dia, né, pelo que eu vi, pelas pessoas que eu conversei aí, os médicos, não é um teste que é utilizado mais com tanta frequência. Mas pode ser que sim. E aí, outra questão que pode fazer também são questionários e avaliações específicas. Então, existem avaliações, questionários voltados para a dor, voltados para os sintomas que os pacientes sentem. E aí, eles vão também usando esses questionários e avaliar, né, a fundo esses sintomas. E quais seriam esses sintomas? Então, quando eu comecei, eu falei para vocês dos sintomas que principalmente, né, que é a dor generalizada e a sensibilidade em alguns pontos. Mas os pacientes que têm a fibromialgia, eles também podem ter sono alterado. Imagina alguém que sente tanta dor, se esse sono vai ser bom. Então tem muitos pacientes que sim, eles têm esse sono alterado. Tem pacientes que podem apresentar junto com isso também questões de ansiedade, quando recebe esse diagnóstico, como que vai ser, questão de depressão, também tem muitos pacientes. Tem pacientes que relatam também síndrome do intestino irritável, também é uma questão. Alterações cognitivas, que tipo de alterações, Débora? Falta de atenção, a questão da concentração, também pode ser um indicativo. Fadiga, mas o principal mesmo é essa questão da dor. Até acho que para vocês também que às vezes nem sabiam tanto sobre a fibromialgia, quando você pensa muito em dor. E tem também essa questão da dor, da rigidez matinal. Então tem alguns pacientes que falam, na hora que eu acordo, eu sinto o corpo mais travado, aquele incômodo maior. Também é uma característica. E qual que é o público que mais apresenta fibromialgia? São as mulheres. Existem casos também de homens, né, relatos de que homens também apresentem, mas a maioria dos pacientes são mulheres. Eu, Débora, né, desde que eu atendo, já antes de atender com terapias assim, integrativas, eu já trabalhei em outras áreas, né, da fisioterapia, e incluindo aí o tempo de trabalho, eu nunca atendi um homem com fibromialgia. Mas podem ter pacientes sim do sexo masculino que apresentem. Todos os pacientes que eu atendi até hoje, e que são muitos que me procuram por conta dessa queixa, são mulheres. Mas não é uma exclusão total de que só mulheres vão apresentar, mas é mais comum em mulheres. E o que nós então podemos fazer para ajudar esses pacientes? O que eu posso fazer? O que eu faço aqui na minha prática diária para ajudar esses pacientes que sofrem eu tenho 9 anos. E que tipo de tratamento que você já fez? Você sente muita dor ainda? Já fez algum... Usa medicação? Está numa fase controlada? Então você pode contar aí o seu relato, falar um pouco como que foi, né? Quando você descobriu, como é que você se sente hoje, as crises, né? São, pelo menos que os pacientes relatam, são crises muito intensas, dores muito fortes. E só quem sente sabe dizer aí. Então, se puder dar um pouquinho do seu relato aí pra gente, fique à vontade, pode escrever aí.
E aí, que tipo de tratamento, então, que nós podemos, né, que eu ofereço aqui para esses pacientes? A outra questão também, que eu já ia esquecendo de falar com vocês. Quando eu falei, né, da questão de questões emocionais que podem estar relacionadas à fibromialgia, e muito tem se falado sobre isso, nós podemos então entender um pouco sobre o sentido biológico da fibromialgia. Quando eu falo assim, o sentido biológico de uma doença, isso vem da nova medicina germânica, não sei se vocês já ouviram falar, leitura biológica, que esse tipo de terapias, eles vão trabalhar em cima de choques emocionais, eventos emocionais que as pessoas passam e que eles acreditam que faz o quê? Quando nós passamos por algum evento emocional, o que mexe no nosso corpo esse tipo de evento? Então ele vai alterar, eles trabalham num triângulo. Então ele vai alterar a psique, que é muito relacionado às nossas emoções. Ele vai mexer no cérebro, então vai, dependendo do evento, dependendo do trauma que você passou, vai influenciar uma área do seu cérebro e ele vai influenciar também um órgão. Então tem essa tríade. Então, quando você passou por esse choque emocional, vivenciou algo que foi ruim, ele vai estar alterando essas áreas. E aí, por isso que é importante tratar o corpo como um todo, entender o que foi que esse paciente passou, qual situação que ele vivenciou que pode ter fragilizado essa área, que está fazendo esse paciente sentir esses sintomas. E aí, quando nessas terapias também, nós podemos avaliar que é característico, não é uma regra absoluta, que todos os pacientes que apareceram aqui com fibromialgia apresentam ou passaram por algo do tipo, não é uma regra absoluta, mas nós vemos que a maioria dos pacientes tem alguma coisa a ver sim. E aí que entra a questão do meu trabalho. Além de trabalhar também nessa questão da nova medicina germânica, as terapias que eu trabalho hoje, seja a microfisioterapia, terapia manual evolutiva, a Seven Healings, que é um atendimento que eu faço online. Já vou ler o seu relato. O principal objetivo é procurar a causa, o porquê que o seu corpo está apresentando isso. E aí, quando nós buscamos essas causas, nós vemos que é bem comum que os pacientes que apresentam fibromialgia tenham passado por esse tipo de situações parecidas, que eu já falo para vocês. Deixa eu ler aqui o relato da Maria Duarte. Começou com muita dor no corpo, corri várias especialidades e ninguém sabia o que era. Gente, esse relato dela, quando eu falei para vocês a questão do diagnóstico. Então, a maioria dos pacientes, eles passam por isso. Eles procuram várias especialidades para ir descartando. Eu vou no ortopedista porque a dor em tal ponto é muito forte. E aí começam a procurar muitas especialidades e vão excluindo outras patologias até chegar nesse diagnóstico. Depois de diagnosticado, fisioterapia, faço medicação para depressão. Vou chegar nessa questão de medicação e explicar para vocês também. As dores já são menores, mas os outros sintomas tenho. Obrigada pelo seu relato. Isso ajuda bastante as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão assistir depois, porque às vezes muitas pessoas podem, se identificar com esse relato. E que bom que as suas dores já estão menores. E aí, se você nunca fez nenhum tipo de terapia integrativa, não sei se você é daqui de Brasília ou não, ou se for de outra cidade, quiser fazer atendimento presencial, ou se quiser online, você pode me procurar, mas você pode ler depois relatos sobre isso, que tem resultados maravilhosos para vocês que sofrem com essas dores e que com certeza atrapalha muito a sua qualidade de vida. E o que eu estava falando sobre essa questão de buscar a origem dos sintomas, dessa questão de fatos que os pacientes passam que muitas vezes podem ser comuns. Então, quando nós pensamos na fibromialgia, os pacientes que apresentam, que passaram por algum evento, a maioria, o que a gente observa? Que são situações que podem ter sido vividas na infância, ou situações mais recentes, que tem muito a ver com uma autodesvalorização. Então, a pessoa em algum momento, ela se sentiu desvalorizada. Ou uma pessoa que se sentiu impotente,
sabe? Uma mulher, né? Como eu falei para vocês, mulher é o caso mais comum, são as que mais apresentam. É uma doença que não é compreendida, porque pensam que é mentira e não conseguimos fazer as coisas. Isso é um relato frequente aqui no consultório. Muitos pacientes falam, Débora, acha que é frescura, que eu não estou sentindo, que não é bem assim. E talvez seja exatamente por isso, né? Pela dificuldade, às vezes, desse diagnóstico, de não ter aquele laudo ali. E aí as pessoas muitas vezes ficam associando a isso. Ah, mimimi, sou dos Portugal. Ah, então... Aí tem muita gente que faz a microfisioterapia. Eu não sei se eu tenho alguém para te indicar, posso até pensar, mas depois se quiser você pode me mandar um direct. Ou se tiver interesse em fazer atendimento online, eu também realizo. Pode me mandar depois uma mensagem que a gente conversa melhor, eu te explico melhor o que eu posso fazer para te ajudar. Mas essa questão é bem importante de... Ah, você faz a Seven Healings. E você teve resultados bons depois da técnica? Já fez para essa questão? E aí, gente, nós precisamos entender, né? Esses sintomas, não é frescura, é uma coisa que precisa sim de atenção. Então, como eu estava continuando o raciocínio, são pessoas às vezes que se sentiram impotente, desvalorizada, impotente de fazer algo, você foi impedida, né, de fazer algo. Então, tem relatos às vezes de uma paciente que eu atendi, que aí quando nós chegamos num evento, ela se lembrou de uma briga que estava acontecendo entre o marido dela e o filho. E aí eles brigando e ela se sentiu impotente porque ela não conseguia apaziguar aquela situação. E aí, olha só, uma situação que muitas vezes no outro dia passou uma semana sem estar lembrando direito, mas para o seu corpo foi algo importante. E o seu corpo não conseguiu resolver isso sozinho. Eu falo, nosso corpo ele é lindo, é maravilhoso, ele consegue resolver muitas coisas. Nós temos esse poder sim de regulação, de organizar essas informações para que não atrapalhe, mas nem sempre ele consegue sozinho. E aí por isso que precisa de ajuda. Estou no início, mas melhorei em alguns aspectos. Ganhei uma força e coragem para me posicionar. Olha a questão que eu estava falando para vocês, da questão de impotência. Então, olha o relato dela, eu ganhei uma força e coragem para me posicionar. Então, provavelmente, em situações que ela se sentia impotente de algo. E isso pode ser algo que está agravando mais essa questão da fibromialgia. Então, eu tenho relatos aqui de pacientes que pararam de usar medicação, lógico, né, em acordo com o médico que está acompanhando, que hoje diminuiu a medicação, que hoje tem uma qualidade de vida melhor. Então, o tratamento, o mais importante é entender o porquê, quais são os sintomas que esse paciente apresenta. Então, quando ela falou aqui sobre a questão de... Deixa eu voltar aqui para ver. Medicação para depressão. Exatamente isso. Então, o médico, quando ele vai passar uma medicação, o que ele pergunta? O que ele vai passar a medicação para quê? Não é uma medicação também que está lá escrito para fibromialgia. Não sei nem se, até onde eu sei hoje, não existe algo específico. Mas é para o sintoma que esse paciente está apresentando. Então, no relato aqui da Maria, ela falou que toma medicação para depressão. Tem outros pacientes que vão tomar medicação para ansiedade, tem outros que são para dores. Então, a medicação vai ser para aquele sintoma que está sendo manifestado naquele momento. E o meu trabalho, eu também vou procurando isso. Qual que é o sintoma que mais te incomoda hoje? Porque tem pacientes que a dor é o principal. Então, os pacientes falam, não, a dor já está mais controlada, mas hoje é uma depressão que me incomoda mais. É insônia, eu não consigo dormir. Então, nós vamos trabalhando em cima do que o paciente precisa, com o principal objetivo, aliviar esses sintomas e a qualidade de vida. E tem muito a questão também de mudar hábitos, né? De novo, não adianta. Toda vez que eu falar de live, algum sintoma, é isso, gente. É sobre comer bem, é sobre fazer atividade física. Isso é importante, sempre vai ser importante. Então, o principal de tudo é você começar fazendo o básico, porque sim, o básico funciona. E outro tratamento também que eu indico para os meus pacientes aqui no consultório, ou para vocês aí também, né, do online, eu gosto muito de indicar óleos essenciais.
Então, eu também, né, vou indicar o óleo de acordo com o que o meu paciente está de sintoma, mas eu fiquei pensando qual óleo que eu podia falar para vocês de forma geral. E os óleos que eu mais indico para quem tem fibromialgia é o Deep Blue. Esse daqui, ele é relaxante muscular, ele alivia tensões, ele vai aliviar também inflamações. Então, ele tem principalmente, eu gosto de indicar para os pacientes, ele em pomada. A minha acabou, não tem como mostrar para vocês. Mas ele em pomada é mais fácil ainda de você passar no local que está te incomodando. Mas o óleo também você pode fazer isso e ajuda bastante. E outro óleo que eu gosto muito de indicar também é o Copaíba. O Copaíba, ele é um anti-inflamatório, então ele ajuda muito também nessa questão da fibromialgia e depende de cada sintoma. Tinha medicação para várias coisas, dores, dormir, relaxante muscular, etc. Mas consegui deixar 80% da medicação. Olha aí que relato maravilhoso, né? Então, no começo, ela estava sentindo muitas dores, não estava conseguindo dormir bem, precisava relaxar essa musculatura. E aí era uma série de medicações que estavam ajudando nesse processo. Mas aí hoje, como vai aliviando, né, essas medicações vão diminuindo cada vez mais. Eu sou uma pessoa que amo o natural, né? Sempre que eu tô falando aqui pra vocês de mudar estilo de vida, de óleos essenciais, de terapias integrativas, porque esse é o meu mundo. Mas eu não vou excluir jamais medicação, porque a medicação aí tem o seu lugar. Com certeza, quando ela procurou quando ela precisou, né, de ajuda, foi procurar ajuda, ela estava precisando, e aí nesse caso a medicação cabe com certeza e faz toda a diferença. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês conhecerem alguém que tem fibromialgia, já encaminha essa live aí. Se vocês precisarem de ajuda, pode me chamar no direct. Obrigada, Maria Duarte, pelo seu relato, contribuiu muito. Conheço esses óleos, uso um para dores de crescimento da minha filha de 5 anos e aplico nas pernas e passo logo. Olha aí, muito obrigada, viu? Você foi fundamental na live de hoje. Uma pessoa aí que estava... Obrigada pela sua contribuição, falou sobre os seus sintomas, como foi o início, como que você está se sentindo hoje e sobre os óleos. Obrigada, melhoras para você, que Deus te abençoe no seu tratamento. Termina a sua formação em da Seven Healings. É um curso maravilhoso. Eu amo atender com essa técnica. Hoje eu atendo com ela online, então ela me permite essa conexão com pessoas mesmo à distância e sem contar os resultados maravilhosos. Qualquer coisa que você precisar, né, para tratamento ou de dicas, pode me chamar. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada mesmo de verdade. Obrigada por cada um de vocês. Obrigada pelas pessoas que estão sempre aqui, os novos também que vão chegando. Amanhã eu vou colocar essa live lá no YouTube, se alguém quiser assistir de novo. E também toda quinta-feira eu coloco um episódio lá no meu podcast, para quem não acompanha ainda. Ele está em todas as plataformas com o nome Despertar da Saúde. Obrigada, fiquem com Deus, tenham uma excelente noite e até quarta-feira que vem. Um beijão para vocês.